Durante entrevista ao NT Sul, o presidente da CPI dos Medicamentos e Insumos Covid-19, deputado estadual Tiago Duarte, enfatizou a constatação durante investigações dos preços abusivos de até 10.000% a mais a que hospitais e casas de saúde tiveram que se submeter para seguir atendendo. O Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul também não passou imune ao sobrepreço. E mesmo conseguindo manter negociações com fornecedores habituais, teve de apelar para importações da Turquia em busca de preços menores. Nós tivemos agora computado só nos 3 últimos meses um sobrepreço de R$400 mil por mês que custou para o hospital. Então, em 3 meses foram R$1.200.000 que o hospital gastou a mais pelo sobrepreço. Porque se nós pudéssemos ainda comprar com preços anteriores à pandemia, não teríamos todo esse gasto. Então, o sobrepreço existiu em função dessa escassez e o hospital teve que se adaptar a isso para que não faltasse medicamentos, então, para atendimento ao Covid. Então, a maioria das compras ainda foram feitas em fabricantes. Nós também tivemos a importação, 2 importações da Turquia, né, uma importação direta do hospital, outra através da Federação dos Hospitais. Então, a compra através de distribuidores, né, que não os fabricantes, mas distribuidores, que normalmente praticaram um sobrepreço maior, foram feitos num nível menor aqui no hospital, em função desse histórico todo de contrato que o hospital tinha com esses fabricantes e importações que foram feitas pelo hospital. Então, desse modo, a gente ainda amenizou, né, um pouco o impacto desse sobrepreço dos medicamentos. Luciano destaca que, desde o início da pandemia, esse foi o maior foco do HCB, que exigiu atenção, investimentos e mudanças na estrutura e atendimentos. 48 leitos de outros setores foram destinados a pacientes Covid. A única escala de equipe médica para pacientes graves precisou ser ampliada para 3. Nos meses de março, abril e maio, no auge da pandemia, somente em 6 medicamentos do kit intubação foram gastos R$2,5 milhões. O que veio em doações do governo do estado representou cerca de 10% desse total. O oxigênio, que era reposto a cada 7 dias, passou para um dia sim, outro não. O custo-dia da UTI Covid é de R$ 2.764. O hospital recebe do SUS R$ 1.600. Com o repasse de R$ 942 mil da Prefeitura pelos 7 leitos extras de UTI Covid, de janeiro a maio de 2020, para fechar a conta, ainda faltou R$1,5 milhão. Luciano está otimista com relação ao controle da pandemia e já anuncia um início de retomada das cirurgias eletivas e, com isso, o início da recomposição das contas do HCB e dos demais atendimentos ainda suspensos. A solução desses problemas imediatos, elas provavelmente não vão vir de reajuste da tabela SUS, que seria o ideal, né? Porque isso resolveria talvez o problema não só da pandemia, mas pós-pandemia também. Então, mas é mais complexo de resolver isso, mais difícil. O que a gente está buscando, na verdade, são auxílios mais emergenciais, pelo menos para ressarcir esses prejuízos da pandemia, para daí sim, depois no futuro, a gente buscar soluções mais definitivas com o reajuste de tabela SUS. E a gente conseguiu controlar, pelo menos de maneira provisória agora, essa pandemia, no sentido de o hospital já poder pensar em voltar a fazer procedimentos eletivos. Então, nosso plano é começar ainda em julho, talvez dia 12, já aos poucos voltar com procedimentos eletivos. Isso vai depender da quantidade de leitos que nós tivermos disponíveis para isso, né? Porque ainda a gente está destinando leitos para a pandemia. Então, fica essa equação: quanto mais leitos a gente tiver disponíveis para o não-Covid, então, quanto menos pacientes Covid a gente tiver, mais leitos a gente vai poder disponibilizar para o não-Covid. Tendo mais leitos não-Covid, a gente consegue fazer mais cirurgias eletivas e voltar a ter o atendimento também eletivo, né? Que é uma necessidade, né? Porque muitos desses procedimentos eletivos podem se tornar uma emergência no futuro. Morschel admite que dos 24 anos como gestor do HCB, os últimos meses têm sido para ele o maior desafio. O dia 12 de maio deste ano, quando precisou admitir o limite do sistema em atender os cachoeirenses, ficou marcado. Mas o que mais gerou realmente ansiedade e uma certa frustração é quando a gente começou a ter que instalar pacientes
dentro do pronto atendimento, quando os 10 leitos não foram suficientes, os 7 leitos extras não foram suficientes, e nós começamos a colocar, então, pacientes no pronto atendimento COVID do hospital. E no dia 14 de maio foi quando a gente deu a sinalização para a Cachoeira do Sul, que nós passaríamos, então, a transferir os cachoeirenses. Então, foram 32 cachoeirenses que nós transferimos, de 14 de maio a 20 de junho, e ver esses cachoeirenses ter que sair de Cachoeira para buscar esse atendimento em outros locais, foi talvez causou mais aflição, particularmente para mim, foi quando o hospital realmente colocou, não temos mais capacidade de atendimento. Nas últimas semanas, alguns números da pandemia estão em queda. A ocupação da UTI Covid é uma exceção. A constatação é que pessoas mais jovens estão se infectando, os casos estão mais graves e o tempo de UTI tem sido maior. Luciano alerta: a pandemia ainda não terminou, o risco persiste e os cuidados seguem necessários. Mesmo com o avanço da vacinação, com uma redução bastante grande de acometimento de casos graves para vacinados, ainda temos um percentual grande de pessoas ainda em estado grave que precisam de leito de UTI. Então, a gente precisa avançar mais ainda na vacinação para a gente poder, talvez, liberar um pouquinho mais os cuidados. Mas, nesse momento, é cuidado extremo, porque ainda tem bastante pessoas adoecendo gravemente e precisando de UTI Covid.